Olá, bem-vindo ao 787, meu nome é Márcio Guerreiro e hoje o nosso papo será a respeito do underwriter, o subscritor de risco. Qual que é a função do subscritor de risco, o que ele faz e como ele atua, né? O que ele reporta e qual que é a relevância e importância dessa função dentro de uma seguradora, do ressegurador e do cenário do seguro, e até para aquele que toma o risco também. Entendendo que tomar o risco não é só a seguradora que toma o risco. O segurado, como ele praticamente é o risco, ele toma grande parte do risco. Porque não é todo o risco, 100% do risco que é transferido para a seguradora. A grande responsabilidade da gestão do risco no dia a dia é do segurado. E isso que é avaliado pelo underwriter. É isso que o underwriter tem que focar e buscar e avaliar. E como que ele consegue fazer isso, né? Quais são os critérios, qual que é a base, qual que é a formação do underwriter, do subscritor, para ele olhar isso e para ele ir adquirindo mais caneta, né, como a gente diz, né, do seu acionista ou do seu ressegurador, ou até mesmo como o gestor de risco de uma planta acaba tomando mais decisão se vai assumir mais risco, transferir menos para a seguradora, aumentar a franquia, diminuir a franquia. Então esse cenário, né, esse bate-papo que a gente quer levar aqui, ele tem muito a ver com decisões, né? As decisões são muito relacionadas à pessoa. Obviamente que você tem todo o padrão, né, o parâmetro nas empresas, guideline, compliance, as políticas tanto da seguradora, ressegurador, como no segurado, né, as normas técnicas que os segurados observam, e algumas experiências assim, que tanto o segurado, corretor, ressegurador, segurador, eles trocam durante a relação seguro-segurado, né? Então, isso é que o underwriter precisa ter em mente e entender. Mas como que compõe isso tudo? Como a gente avalia isso e obtém essa caneta, ou dá essa caneta, ou toma essa decisão? Pois bem, na minha percepção, tem muito a ver com a experiência do profissional, né? A experiência, ela é adquirida no dia a dia, na sua vivência. Você também tem também como adquirir isso através de estudo, de academia, de cursos, palestras, e também você adquirindo a experiência através do conhecimento de outras pessoas, né? Então, esse é o objetivo aqui, a gente fazer essa troca, né? A gente passar esse conhecimento e também receber o feedback aí. Então, bom, alguns modelos de subscrição. A grande maioria das empresas, eu diria quase todas, você tem um modelo de subscrição onde você segue um manual, um guideline, um authority. Esse authority, ele é delegado, como eu já disse, de acordo com a experiência. Então você tem várias categorias, né? Então você tem o underwriter júnior, o sênior, o pleno, e você também tem lá as casas matrizes hoje em dia. Então é muito comum hoje no mercado o corretor ouvir a resposta: olha, vou ter que fazer um referral, vou ter que mandar para minha matriz. Isso quer dizer que no Brasil, quem está aqui tomando essa decisão não tem autoridade para resolver isso, ou o ressegurador também não delegou essa autoridade, e esse tema precisa ser discutido com mais detalhe. Isso também não quer dizer nada, né? Que tem mais conhecimento, não tem mais conhecimento. É uma questão de dividir a responsabilidade. Eu já atuei de algumas seguradoras, e eu já atuei com muita caneta, onde eu tinha que tomar a decisão, e aliás ainda tenho que tomar a decisão se eu vou aceitar o risco ou não, e fazer a defesa quando necessário. Então esse argumento eu acho que é muito importante, você ter um argumento e o conhecimento do risco para fazer essa sustentação junto a quem for, o acionista, o ressegurador ou o chefe numa casa matriz, né? Então assim, o underwriter, ele precisa, antes de mais nada, conhecer a si mesmo. O que é conhecer a si mesmo? Ele tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas, né? O que é armadilha? A primeira armadilha
é a planilha Excel, né? Ou a planilha de cotação. Ah, coloquei ali, pô, não saiu, ah, não aceita, não. Ok, né? Como eu vou enquadrar esse risco ali, né? Nos Estados Unidos a gente usa muito lá aquela ISO, né? Que tem o SIC Code e ali dentro do SIC Code a gente vai construindo toda a segmentação. No Brasil, algumas seguradoras usam esse SIC Code, por quê? Porque elas são companhias internacionais e têm que seguir a política de subscrição. Aqui no Brasil a gente não tem o SIC Code, mas a gente tem um código, classificação da indústria. Se ela é automobilística, se ela é farmacêutica, então isso é um fato, né? Isso já é uma saída. Ah, já consigo então identificar qual que é a segmentação. Ah, vi qual que é a segmentação, ali eu já tenho uma ideia se vai ter aceitação do risco ou não. Aí eu acho que é uma armadilha. Porque assim, vamos pensar o seguinte. Em todo negócio existe um negócio bom, um negócio ruim, a pessoa boa, a pessoa ruim, a pessoa que se expõe mais, a pessoa que se expõe menos. Então assim, vamos trazer um pouco essa conversa para o lado da pessoa, vamos esquecer um pouco a questão da indústria e todo esse tema. Vamos pensar lá da pessoa. Eu diariamente tomo decisões. As minhas decisões são as seguintes. Simples, são decisões até que simples, mas muito relevantes. Vou sair da minha casa. Vou tomar atenção antes de abrir o portão ou não vou tomar atenção antes de abrir o portão? Vai ter alguém andando na calçada e vou acertar essa pessoa com o meu portão ou não? Moro num condomínio, num prédio. Vi o portão aberto, vou passar pelo portão ou vou esperar ele fechar adequadamente? Depois que ele fechar eu vou abrir ou vou arriscar? Ah, vai dar para passar. Ah, será que o portão tem sensor? Porque vai que eu passe e o portão, em vez de estar abrindo, está fechando, vai amassar meu carro. Ah, mas tem sensor. Ah, vamos confiar então no sensor. Pronto, é uma decisão. A gente está tomando decisões o tempo todo. E são decisões que tomamos automaticamente. Então, muitas vezes a gente não raciocina, não pensa. É algo automático, né? Já está na nossa cabeça e a gente vai tomando. Ah, vou dar seta. Ah, a gente dá seta para virar para cruzar para virar à esquerda ou direita, muitas vezes sem pensar, isso é automático, vou virar, já dou seta, né? Ou às vezes não tem isso na cabeça, tem que ficar pensando, vou dar seta, não vou dar seta. Então assim, a gente começa a perceber que cada um tem o seu dia a dia, a sua dinâmica, e óbvio que a gente não fica prestando atenção nesses detalhes, a gente não presta atenção nesses detalhes, a gente vai tocando a vida e vai assumindo os riscos. Porém, quando o tema é subscrição de responsabilidade civil, underwriter de responsabilidade civil, a coisa já muda um pouquinho de figura. Por quê? Coisas que eu vou tomando no meu dia automaticamente vão me afetar ou não. Vou receber uma multa porque eu não dei seta, vou amassar meu carro. Ok, são decisões que eu tomei. Porém, na questão da responsabilidade civil, o que mais é relevante não é a decisão que eu tomo e que me afeta. E sim a decisão que eu tomo e afeta o próximo. Então vamos pensar o seguinte, vou entrar numa rua e não dei seta à esquerda. Veio um motoqueiro e derruba um motoqueiro. Não dei a seta, não sinalizei, o terceiro não está na minha cabeça, ele não está entendendo que eu faço aquilo automático, eu não faço aquilo automático. Então assim, como que eu avalio isso? Como eu subscrevo isso que o Márcio vai dar seta toda vez que ele for virar, né? Que ele não vai derrubar um motoqueiro, não vai fazer isso ou aquilo. Então assim, como que eu garanto, como que eu precifico isso, como eu subscrevo isso? Isso é um aspecto. Então assim, o que eu estou trazendo é coisas que são comuns para nós, no dia a dia de tomar risco, e o que isso influencia o próximo. A gente deveria de pensar nisso de uma forma muito clara, e o underwriter de responsabilidade civil é obrigação dele pensar isso de uma forma muito clara. Agora, quais são as métricas, né, para ele ter isso e avaliar isso? São diversas, não vamos ter tempo para debater aqui nesse vídeo, mas aqui a ideia é a gente trazer algumas reflexões. Uma outra reflexão a respeito da decisão humana. Eu, quando vou ao cinema, eu sempre procuro, minha mulher fica meio assim chateada comigo às vezes e tal, mas eu procuro sempre sentar ali no meião da plateia, já onde que eu vejo a porta de saída e tal, e nunca ali naquele meião também ali da fileira, mais ou menos na ponta. Por quê? Não sei o que vai acontecer no cinema, vai pegar fogo, A gente já teve casos no Brasil
de no cinema as pessoas ter um atentado, né, no cinema, né? E o cara entrou lá armado, metralhou todo mundo, enfim. Ah, pô, quem morreu estava na frente, estava atrás, pô, aí também é um negócio que está fora da curva, e para fora da curva realmente aí o seguro entra na função dele de que isso não fugiu da gestão de risco, né? Então o underwriter ele tem que olhar o seguinte, o que está na gestão do risco, o que ele consegue prever, precificar e avaliar. E não é só o underwriter que tem essa função. Quando vai evoluindo esse mercado, né, a negociação da responsabilidade civil, do seguro de responsabilidade civil, ou a sociedade como um todo, o segurado, o indivíduo, começa a tomar algumas decisões, se ele vai assumir o risco ou não. Porque assim, é importante ter em mente que não são todos os riscos, ou 100% do risco, que é repassado à seguradora. Então eu escolho, por exemplo, escolhi um limite segurado. 100 mil, 1 milhão, 500 mil, sei lá. Escolhi um limite segurado e na minha avaliação de risco, eu como indivíduo, falei, pô, acho que 1 milhão, 500 mil está adequado para mim. Saí. Causei um dano ao terceiro, só que esse terceiro ou ele é um profissional autônomo que precisa das mãos e no acidente eu machuquei a mão dele, ele vai ficar alguns meses sem poder utilizar as mãos fazendo fisioterapia, ou alguém perde a vida porque eu causei um dano e essa pessoa tinha filhos na faculdade que ia estudar não sei aonde, e como que eu garanto isso? Porque se eu prejudiquei alguém, eu tenho que reparar o dano, esse é o conceito básico. E qual o limite? O que eu vou colocar para fazer isso? Qual que é a minha exposição? Qual o meu patrimônio? O que eu quero assumir ou transferir? Muitas vezes, na seguro de responsabilidade civil, não existe clara essa discussão. Existe aquela discussão, olha, não sei, nunca aconteceu, não vai acontecer, acontece só com o meu vizinho, assim, mas é uma questão cultural. Em outros países, você não sai de casa, você não vai trabalhar, você não vai fazer uma cirurgia, se você não tiver um seguro de responsabilidade civil. Você não convida ninguém para ir na sua casa se você não tem um seguro de responsabilidade civil. Por quê? Uma pessoa pode cair dentro da sua casa. O seu convidado pode sofrer um acidente, ele pode escorregar na escada, ele pode se cortar na pia, ele pode cair, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Só que o brasileiro não tem essa cultura, porque ele leva isso numa boa e tal, não vai acontecer comigo, se acontecer o cara é meu amigo e ele não vai fazer nada comigo. Vou contar um fato para vocês. Uma vez, eu trabalhava numa companhia americana, a gente recebeu uns gringos aqui e fomos para um happy hour. Happy hour tal, bem bacana, convidamos, né, na época eu trabalhava na seguradora, convidamos alguns corretores e tudo mais. E estamos lá tomando aquele happy hour, tomando uma cervejinha, o convidado gostava de uma bebida mais forte e tal. Ok, fizemos happy hour, saímos, super agradável. Na hora de ir embora, pagamos a conta e tal, chamamos lá o táxi. E um dos nossos convidados estava indo embora de carro. E aí o gringo me chamou no canto e falou, Márcio, o que está acontecendo aqui? Por que ele está indo embora de carro? Eu falei, olha, eu já falei para ele que a gente levaria ele, pagaria o táxi dele, mas ele quer ir embora de carro. Ele falou, Márcio, quem que pagou a conta? Eu falei, fui eu. Ele falou, não, então a gente não pode deixar o cara ir embora de carro. Se ele quer arriscar a vida dele, se matar alguém, a posição é a escolha dele. Mas na cabeça do gringo era o seguinte, como a gente pagou a conta, nós, a partir do momento que ele não estava apto para dirigir, e nós avaliamos isso, que ele não estava apto para dirigir, e nós que pagamos a conta, nós não deveríamos deixá-lo dirigir. Por quê? Porque se estivéssemos nos Estados Unidos, nós responderíamos objetivamente, ou seja, a culpa, a responsabilidade em deixar aquele ser humano dirigir alcoolizado seria nossa, porque nós que pagamos a bebida. Então olha que interessante, a teoria do risco dos caras, a exposição, a experiência que eles têm em relação à responsabilidade civil perante o outro. Mas isso não acontece porque eles são bonzinhos, que eles gostam um mais do outro. Eu não acredito nisso.
Eu acho que isso faz parte da evolução do ser humano, sim, maravilha. Mas a preocupação ali era mais com liquor liability, era mais com uma questão legal que eles possuem nos Estados Unidos, que a gente aqui ainda não evoluiu, e eu acho que deveria de evoluir para esse sentido. Eu realmente não vi nenhum julgado dizendo, olha, o cara consumiu no meu bar, eu deixei ele ir embora dirigindo, e então eu não tenho responsabilidade por isso, porque ele tomou essa atitude e a decisão é dele. Em sociedades mais evoluídas, como eles se preocupam com o outro, ele fala, não, peraí, não é bem assim a história. Então assim, não quero ficar me alongando nisso, mas é a questão de como você olha o risco, e qual o risco que você quer aceitar e transferir. Então tem riscos que, apesar de ninguém enxergar, o segurado não enxergar, ele está ali, né? E vai acontecer algum dia. Está previsto numa pólice ou não? Isso é uma discussão. Eu digo o seguinte, prever tudo numa pólice é muito difícil. Então o gestor do risco, o segurado, ele deve, antes de mais nada, discutir muito com a seguradora e com o underwriter as exposições, as experiências. Hoje a gente tem alguns, para falar da subscrição aqui, no mundo tem um questionário, né? Você manda um questionário lá. Se o segurado reclama de preencher o questionário, eu mesmo não gosto de preencher questionário, ninguém gosta de preencher questionário. E aí a gente acaba preenchendo questionário daquele jeito, né? Tal. Às vezes delega lá para outra pessoa e a gente só assina. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tanto na hora de preencher o questionário, na hora de repassar o questionário para a seguradora, e inclusive na hora de o underwriter ler o questionário. A gente sabe que hoje existem todos os sistemas de cotação automatizado e tal, então tem aquele risco padrão mesmo, que é o seguro, que é a experiência. Olha, é estatístico, né? Vai subir 10 coisas, 3 vão cair, pronto, você tem a taxa, né? Vão acontecer, sei lá, durante a vida, X acidentes relacionados a... Se você tem isso, agora, você tem a taxa. Agora, o ponto é o seguinte, em que momento esse raio vai cair na minha cabeça? Porque enquanto está caindo na cabeça do outro, maravilha. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar em um sinistro. Qualquer sinistro, vamos pensar num sinistro clássico aí, aquele da Botkiss, que é um clássico, né, nosso, assim, infelizmente diversos óbitos e tal, mas é um case de estudo, sim, né? O que aconteceu ali? Qual foi a vontade das pessoas? Qual foi o desejo daquele local, né? Daquele estabelecimento? Óbvio que ninguém queria que aquilo acontecesse, só que não foi uma fatalidade. Não vou nem falar se teve responsabilização ou não quero nem falar disso, porque não é o caso aqui. Assim, quantas vezes nós nos colocamos naquele tipo de exposição, seja na qualidade de frequentador de um local, seja na qualidade de a gente estar patrocinando um evento naquele local, seja na qualidade de a gente ter convidado alguém para participar daquele local. Banda, não sou porque eu não toco na banda, mas não sei quantas bandas tem aí que tocam em locais fechados, etc. Então assim, o corpo de bombeiro tinha um alvará, não tinha um alvará. O ponto aqui, como o underwriter avalia isso? Como ele verifica isso? Então tem as perguntas lá, você faz uso de explosivos? Você faz uso de componentes químicos? Tem linha férrea? Tem... E assim, normalmente as respostas vêm em branco, e assim, o subscritor ele fica refém disso e ele precisa responder isso. Tem uma dinâmica do dia a dia que ele recebe 10 cotações, 10 riscos para avaliar, e ele tem que responder 15. Quer dizer, o cara não tem muito tempo para ficar olhando isso, né? Então a coisa vai complicando às vezes. Mas é o dia a dia, é comum. Então você tem riscos que estão padronizados num pacotinho e segue a vida. E você tem aqueles riscos mais complexos, onde o underwriter realmente vai ter que passar pelo júnior, pelo pleno, pelo sênior, vão fazer a classificação, vão fazer a discussão, vão ter que mandar para o referro no exterior ou para o ressegurador. Mas o importante é que todos dentro desse processo tenham conhecimento da existência dele e por que ele está ali. Primeiro, garantir ao acionista da seguradora que se ocorrer um sinistro e ao ressegurador, todas as informações
estarão claras e previstas. Para quê? Para facilitar a regulação do sinistro. Porque no dia a dia a ideia é facilitar a regulação do sinistro. Mas a responsabilidade civil, eu diria que isso é um tema de caso a caso. Porque a gente fala muito de legislação, a gente fala muito de comportamento. Se existe sim as falhas humanas nos processos, existe também a questão da falta de manutenção. Outro aspecto, como o underwriter verifica se a empresa faz a manutenção adequada? Vamos olhar o balanço, vamos olhar os investimentos. Sim, vamos olhar, né? Aí a gente cai para tomar a decisão do gestor, que também é responsabilidade civil, tem o DNO. Como que você subscreve a vontade da tomada de decisão de um gestor? O que ele está passando naquele dia a dia? O que acontece com o gestor na tomada de decisão dele? Peraí, Márcio, aí você tá viajando porque não é bem assim, não é bem assim. Então vamos olhar o que é o assim. O que o underwriter tem que olhar? Maravilha, essa é a discussão. O underwriter vai ter que olhar o quê? As políticas da empresa, né? Como a empresa se comporta no mercado? Qual que é o grau de estresse dessa empresa no mercado? Qual que é a rotatividade dessa empresa no mercado? Como os concorrentes dessa empresa se comportam no mercado? São vários os fatores que o underwriter precisa verificar e olhar, né? Qual que é a exposição? Qual que é o raio de exposição? Tá 100 metros, 200 metros, mundial. Aonde que está essa exposição? Tem um acionista, ele está em bolsa, tem IPO, é minoritário. O médico, ele é um médico cirurgião plástico. E agora? Qual que é a relação de consumo dele? Ele tem uma relação de consumo? Qual que é a diferença dele para um clínico geral? O dentista, maravilha. Dentista, ele faz. O dentista hoje está um pouquinho mais complicado a subscrição. Ele faz implante. Ele trabalha na estética facial. O que ele faz? Assim, são várias. Por quê? A dinâmica, a coisa é dinâmica. As empresas, né? Aquisição, venda. Tudo bem. Vamos olhar então a questão do faturamento, o tamanho da empresa, se ela é pequena, média ou grande, né? Isso faz uma diferença. Sim, faz uma diferença. Vamos olhar, vamos classificar isso, vamos taxar isso. Ótimo. Agora tem outro aspecto. Qual que é a experiência da seguradora naqueles segmentos? Qual que é a sinistralidade dela naquele ramo? Então vamos pegar, sei lá, açúcar e álcool, vamos pegar outras atividades aí que estão um pouquinho mais complexas na atualidade, né? De colocação, mas por quê? Qual que é a complexidade disso? Por que um risco é aceito e outro risco não é aceito? Porque um segmento é aceito, outro segmento não é aceito, né? O corretor de seguros, às vezes ele fica numa situação muito complicada, porque aquele risco era bom, esse ano o risco é bom. O ano que vem o risco já é ruim. Agora ninguém aceita mais isso porque teve um sinistro em tal lugar. Então, a responsabilidade dos underwriters, é realmente equilibrar o mercado, né? O mercado ele tem que ser equilibrado e o underwriter é quem tem a função, na minha visão, desse equilíbrio. Por quê? Ele é quem classifica, ele é quem define a franquia, né? O corretor define a franquia, o segurado escolhe a franquia, sim, escolhe a franquia. Mas quem vai tomar o risco e colocar a decisão final é o underwriter. O underwriter fala, ok, o segurado quer tomar a franquia. Esse negócio da franquia é muito interessante. Eu acho que a gente tem que ter um tema só para falar de franquia. Do SIR, né? Self-Insurance Retention. Tem um monte de coisa para falar sobre franquia, sobre decisão. O que o underwriter tem que olhar a respeito disso? Então, olha só. Às vezes, o segurado quer tomar uma franquia. Quero 2 milhões de franquia. Mas espera aí, amigão. Você quer 2 milhões de franquia? Mas se você tiver um sinistro aí, até 2 milhões. Beleza, a responsabilidade é sua e tal. Mas se você tem um sinistro aí, de 2 milhões, 1 milhão, mas rapidamente ele vira um sinistro de 10, 15, 20 milhões. E eu não participei da primeira conversa, não participei disso porque estava na sua retenção, na sua autonomia. Será que eu, seguradora, eu, underwriter, quero que você realmente faça isso? Ou eu acho que não, esse negócio tem que custar mais caro,
não vamos por franquia, porque eu quero participar desde o primeiro momento, regulando, negociando com você, te dando esse serviço, porque eu, seguradora, através do meu conhecimento, do meu know-how, posso ajudar o segurado a lidar com essas situações, através de serviços, através dos meus advogados, dos meus engenheiros, enfim. Então são decisões que o underwriter, ele precisa ter em mente, né? O subscritor, ele precisa ter claro isso. Qual que é a solução que ele vai apresentar para o cliente? Ah, o cliente, então, o caso oposto. Não, eu quero passar 100% do risco. Não, meu amigo, esse teu risco aqui, você pode assumir uma franquia, porque isso é frequência. Isso está no teu dia a dia. Isso é uma relação quase de consumo com o seu cliente. Todo dia alguém vai entrar aqui e vai escorregar, porque você não está cuidando desse piso que está molhado. Então vamos pôr a franquia, que isso aqui já vai que vai, cara. Isso aqui já é teu, isso aqui é manutenção, isso aqui é outra coisa, isso aqui... Enfim, é um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Então, são N situações que o underwriter precisa olhar e personalizar isso. A tomada de decisão. Eu mesmo, uma vez, fui tomar uma decisão assim estúpida. Pô, paguei a empresa, né? Ah, tinha lá, a gente tinha acabado de mudar para um prédio e a porta de vidro lá não abria. Aí vieram uns... sempre o gringo, cara, sempre o gringo me deixa estressado. Aí veio o gringo... Aí a porta não abria, o cara queria sair da tal, o que eu fiz? Pô, eu falei, já sei, a porta não tá abrindo, o que eu vou fazer? Vou desligar a energia, eu, né, tinha um botão de liga e desliga lá da energia do escritório, pau, desliguei. Desliguei a energia, liguei ela novamente, beleza, a porta destravou, né, porque caiu a energia, ela tinha um sistema inteligente que ela abria, só que é o seguinte, pô, apaguei todo mundo, apaguei o escritório inteiro, deu pau no computador da galera, o nego tava fazendo arquivo lá, não sei do que, perderam, olha... Eu quase fui linchado e merecia aquele dia. Então, assim, foi uma decisão minha, olha que, né? Isso é underwriter e tal, eu tava na companhia. A decisão minha foi essa, eu vou ajudar. Olha, às vezes você vai querer ajudar e você prejudica. Então, assim, o underwriter, né, o subscritor, o segurado, o corretor, tem que olhar isso. Pô, peraí, quais são as políticas, né? No caso disso, quem aperta o botão vermelho, quem aperta o botão azul, quem vai identificar isso? Pô, explicar para o segurado, é muito caro, às vezes é muito caro, mas às vezes é muito barato também, às vezes. Então a gente tem que se preocupar o que é muito caro e é muito barato. Eu, no meu dia a dia, às vezes comprar uma coisa muito barata, também eu tomo muito cuidado, né? Por quê? Pô, não tem segredo, gente, não tem segredo. É que no seguro, às vezes, é difícil avaliar isso, porque eu vou falar para vocês o seguinte, se você mandar para mim uma cotação hoje, de um risco, outra amanhã, outra depois, com certeza eu vou colocar 3, 4 preços diferentes. Se você mandar uma cotação para mim, para o meu colega underwriter, seja qual for o nível, sênior, pleno, enfim, para o mesmo nível assim, pode ter... Cara, cada um vai soltar uma franquia, um preço e vai ver o risco de uma forma. Então, por isso que existem os guidelines, existem esse compartilhamento também de subscrição, né? A presença do corretor é muito importante. Eu gosto muito de dizer o seguinte, eu gosto de fazer negócio com um corretor que conhece o negócio. O corretor, olha, eu vou falar um negócio aqui e vocês me compreendam adequadamente, por favor. O corretor não precisa conhecer tecnicamente a pólice, que cobre, que não cobre, ele deve conhecer. Mas eu concordo que é muito difícil, porque são vários os segmentos. Porque o corretor vende desde o automóvel, do vida, do property, do transporte e tal. E hoje, cada seguradora tem o seu clausulado. Isso vai melhorar, porque o desafio vai melhorar. Com a consulta pública que a SUSEP colocou, cada segurado, dependendo do tamanho dele, se for grande risco, vai poder ter uma condição particular escrita independente, se isso passar. Mas mesmo se não passar, hoje a gente já tem muitos grandes clientes que ele quer uma cláusula aqui, cláusula ali, e eu vou te falar, olha, já perdi dinheiro na seguradora porque fui escrever uma cláusula. É uma arte o underwriter querer escrever uma cláusula. É uma arte o underwriter ceder a isso, né? Eu vou escrever, não, peraí, Márcio, o outro deu, cara, vamos escrever. Meu, a gente faz porque é nato nosso, a gente acaba fazendo isso. Ainda mais quando você tem um poder de decisão, né, de subscrição, e a caneta você faz. E assim, tá certo, errado, não estou falando isso. Estou falando o seguinte, que a probabilidade de dar um problema quando você faz isso
sozinho ou faz isso numa emoção, é muito grande. E, de novo, quem vende, quem já teve o sinistro de RC sabe quanto é complexo. E eu garanto que aqui, tanto eu como vocês, todos, já tivemos um sinistro de responsabilidade civil. Talvez a gente nem saiba que tenha tido esse sinistro. Ou o nosso vizinho, nosso cliente já teve um sinistro de responsabilidade civil. Não é possível que ninguém nunca se machucou dentro da sua casa, ou que você mesmo tenha sido vítima de um dano que alguém causou a você, porque isso é dinâmico, isso faz parte da sociedade, você causar um dano ao outro e tal, né? Isso é um pouco dia a dia, comum. Quantos milhões de pessoas nós somos? Quantos milhões de pessoas estamos na rua? Então aí você imagina alguém que fabrica um produto e vende. Tá bom, RC Produtos, estou falando aqui, o subscritor de RC Produtos, o underwriter de RC Produtos. Ele tem que entender quanto ele vende, para quem ele vende, se esse produto, antigamente era fácil, produto território nacional, hoje território nacional acabou. O cara vende, exporta, põe na internet, vende para outro país e acabou, né? Venda direta, venda indireta. Então, assim, a dinâmica muda. A preocupação pela qualidade do produto, até pela parte do consumidor, a consciência do consumidor é outra hoje. E eu mesmo, aqui em casa, a gente recebe alguma coisa assim, eu compro alguma coisa. Eu vou te falar, às vezes a gente vai lá trocar, às vezes a gente fala, puta, não vai valer a pena. Tem empresa que você liga e ele manda depois um caminhão de produto na sua casa. Tem empresa que você liga e ele nem responde para você. Então, assim, o subscritor ele tem que entender isso. Por que ele tem que entender isso? Cara, quanto mais você trata melhor o seu cliente, a vontade dele de demandar contra você diminui. Porque você está tentando reparar o dano. Mas também tem aquele cliente que, cara, que ele encontrou um negocinho dentro da comida, dentro da garrafa, ele já quer te processar para ganhar um dinheiro. Aqui no Brasil, essa indústria não existe bem ainda, mas no exterior isso é bem mais forte. Ele tem que ter produtos específicos para isso, né? Que é o recall, lá, o tampering, o malicious product tampering, contaminação maliciosa. Então, assim, tem produtos mais sofisticados que o underwriter, o subscritor, quando ele identifica, ou o corretor, quando ele identifica, peraí, esse caso aqui, você pode ter uma contaminação de produto, sim. Pode ser espontânea, pode ser na sua fábrica, pode ser em outro local. Mas isso está coberto. Está coberto. Tem certeza que está coberto? E se for malicioso? E se for um ato doloso? O dolo do empregado está coberto? Então, assim, o underwriter tem que ter tudo isso muito claro. Mas a dinâmica do dia a dia, a dinâmica do mercado, né? Como se comporta o consumidor do Iapoque ao Chuí, né? O Brasil é enorme, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Aonde ele vem, onde ele distribui, quem são os parceiros, meio de transporte. Qual que é o meio de transporte? Qual é o tipo de transportadora? Obviamente, a gente não chega ao dia a dia perguntar tudo isso. Né? O underwriter ele não pergunta tudo isso. Por quê? Ele já vai naquele feeling, aquela coisa de... Não, ele tem que conhecer a indústria. Não, se ele fabrica isso, o modal para transportar isso é assim. E eu digo mais, um bom underwriter, um bom subscritor é aquele que se relaciona internamente da seguradora e também se relaciona com outras empresas seguradas, porque esse negócio, você sozinho tomar decisão é um pouco, assim, não é um pouco difícil, é bem difícil, a partir do momento que você não tenha o controle, o conhecimento seu a respeito da dinâmica daquele produtor, daquele produto, né? Falando do fabricante de qualquer coisa, né? Quando se fala de RC Produtos, a distribuição, né? O tema do empregado, que também, como que o underwriter vai subscrever isso? Vou pôr franquia, vou excluir, qual que é o acidente de trabalho? O que acontece aqui? Acidente de trabalho, né? O que é isso? Qual que é a diferença do acidente de trabalho do empregador? O que é a função do INSS? Como funciona o WorksCom? Qual que é a solução que a gente vai dar aqui? Porque assim, o underwriter, na minha visão, ele precisa dar solução para o acionista dele, que está tomando o risco, maravilha, mas o corretor de seguros tem que ter claramente que o underwriter trouxe para ele
a aceitação ou o declínio, ou parcialmente, ou não, ou total, enfim. O underwriter, minha visão, ele deveria de passar para o corretor ou para o segurado, olha, aceito isso, mas você tem que tomar cuidado com isso, fazer as recomendações necessárias, seja pontual de um risco, né, ou seja da massificação. E isso ocorre como? Existem várias maneiras de fazer isso. Né? Isso a gente pode trabalhar, isso tem como construir, fazer isso uma boa subscrição e melhorar a qualidade. De novo, a subscrição não pertence só ao subscritor, ao underwriter. É uma coisa compartilhada, tem que ter uma transparência das informações. O segurado tem que ser muito fiel, né? O corretor tem que ser muito atento às informações, às necessidades. Então, no nosso dia a dia, existe essa percepção do que é tomar o risco, o que é gestão de risco. E assim, vamos voltar a falar assim de risco. Eu acho que a precificação, como a gente vai determinar o limite segurado, quem determina? É o underwriter? É o corretor? É o segurado? Quem que avalia isso? Né? Então, esse é um aspecto bem interessante que a gente precisa também trazer à tona, né? Trazer a discussão, porque, repetindo, às vezes a gente não sabe qual o terceiro que será atingido. E a subscrição de risco de responsabilidade civil, ela olha muito para o terceiro. O terceiro é praticamente o nosso foco, né? Então é esse o que eu queria passar para vocês hoje. Fica aqui o meu muito obrigado. Nos vemos na próxima e continuamos então evoluindo nossos estudos. E por gentileza, faça o seu comentário, coloque aqui algo que você entenda que seja necessário abordarmos nesse tema underwriter e responsabilidade civil. Muito obrigado e nos vemos no próximo 787. Até mais.